Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, como sempre, um enorme e grande prazer da parte do Senhor Jesus, que eu venho até a vocês pela misericórdia do Espírito Santo. Neste segundo final de semana do mês de junho, sexto mês do ano de 2023, é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o tempo ele corre, o tempo ele não para. Por isso é de suma importância que a gente aproveite sempre o tempo, que é para conhecer a Deus, que é para ouvir a voz de Deus, que é para nós estarmos em relacionamento com o Espírito do Senhor Jesus. É bem verdade que quanto mais a gente ouve a palavra de Deus e quanto mais a gente deseja conhecer a Deus, Deus ele abre as portas para que a gente possa lhe conhecer. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis, vivemos dias que a imoralidade tem sido cada vez mais gritante, o amor tem se esfriado no coração de muitas pessoas, inclusive de muitas pessoas que frequentam as denominações evangélicas. Há um desligamento muito grande das pessoas em querer ouvir a voz de Deus. As pessoas vivem essa vida, vivem neste mundo como se nunca iriam de passar. É isso que Satanás ele quer. Satanás ele quer que o ser humano viva na distração, sem perceber o que irá de acontecer depois. Mas a vontade de Deus é que a gente ouça a pregação do Evangelho. É por isso que Cristo, ele, quando foi levado aos santos seus, a recomendação que ele deu para os seus discípulos e para todos aqueles que têm compromisso com ele, com a sua palavra, é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, será salvo do que, missionário? Do juízo que Deus irá de enviar no futuro e vindouro. E quem não crê já está condenado ao inferno, ao lago de fogo. Mas a vontade de Deus não é que você seja condenado, a vontade de Deus é que você seja salvo. Mas é claro, Deus ele só pode salvar se você tomar a decisão, porque Deus ele fez tanto a mim como a mim, a você. Deus ele nos deu o livre arbítrio, que é o poder de decisão, que é o poder de fazer escolha, se nós queremos passar a eternidade perto de Deus ou se nós queremos passar a eternidade longe de Deus. Satanás, meu amigo, minha amiga, que é o adversário, que é o opositor, que é aquele que se colocou na posição de odiar a Deus, de sentir, de destruir tudo que Deus fez. Ele quer que o ser humano pereça e vá para o inferno, porque ele está condenado, ele se rebelou contra Deus e ele quer que o ser humano viva uma vida de rebelião, para que assim ele não seja, como posso explicar, punido sozinho no inferno e no lago de fogo. Ele quer que o ser humano vá fazer companhia com ele. Por isso, meu amigo, minha amiga, enquanto há tempo, enquanto você tem fôlego de vida, você tem oportunidade de tomar a decisão, não hesite, meu amigo, minha amiga. Se Deus falar com você ainda hoje mesmo, se você ouvir a voz de Deus, do Espírito do Senhor, toma a decisão. A mensagem que o Espírito do Senhor me iluminou esses dias passados é uma mensagem forte, é uma mensagem que eu posso dizer como é uma alerta, porque esse tema tem sido pregado há muitos anos, há muitos tempos, há muitos séculos passados. Mas como nós estamos num tempo de distração, que as pessoas pensam que nunca irão de passar, é de suma importância nós ouvir novamente isso que o Espírito do Senhor tem para nós. Não hesite, meu amigo, minha amiga, em partilhar, em dar comentário. É aquilo que o Espírito do Senhor tem dito sempre. Meu amigo, minha amiga, Deus ele me deu um ministério missionário, é para eu falar, é para eu colocar em prática, porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus irá de fazer justiça. Deus irá de fazer justiça neste mundo. Por isso que, como missionário, a incumbência que Deus ele me deu é que eu pregue, é que eu fale a tempo, a fora de tempo.
Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós, que eu penso que é simplesmente uma alerta, um despertamento para aqueles que já não acreditam mais que isso irá de acontecer. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Santo Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de mais um dia ser usado nas tuas mãos. Tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, como sempre tenho dito para o Senhor nas minhas orações, é ser um instrumento usado para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Haja visto, Santo Deus, que o céu é o teu trono e a terra é o lugar aonde o Senhor descansa os teus pés, é os cabelos dos teus pés. O Senhor é aquele que é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor fez o mundo, o Senhor criou os ventos, o Senhor fala com os filhos dos homens, aqueles que desejam te ouvir. O Senhor é aquele que transforma a alvorada em trevas. O Senhor é o Deus que pisa sobre os montes. O Senhor é o Deus que habita no lugar aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons e a observar se existe alguém cuja o seu coração deseja te conhecer. Senhor Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Verbo de Deus que se manifestou, que se fez carne para salvar a humanidade. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar neste dia para que essa pessoa ela possa ouvir a pregação do Evangelho, ela possa se converter, tomar a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A tua palavra ela declara dizendo que a vinda do Senhor será como ladrão que vem à meia-noite. É bem verdade, meu Deus, que o tempo tem feito com que muitas pessoas já não acreditam mais que um dia o Senhor irá de vir buscar os teus escolhidos. Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, fale por intermédio de mim, Senhor Jesus, que tudo que eu desejo nesse preciso momento é que a minha matéria humana ela seja reduzida a nada e que o Espírito do Senhor fale por intermédio de mim. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que porque sem mim nada podereis fazer. Vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito Santo, o Espírito que habita em vós, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito e falará por intermédio de vós. Senhor Jesus, toma a direção dessa pregação, que essa pessoa ela possa ser liberta. Desde já eu te peço que o Senhor repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual, que leva com que essa pessoa simplesmente ouça, mas não entenda o que é pregado. Que esse espírito de cegueira espiritual que faz com que essa pessoa não consiga entender a mensagem do Evangelho e que eles sejam repreendidos, que os espíritos malignos sejam repreendidos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja liberta e que ela consiga assim então entender e tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim e como sempre que o Senhor possa crescer e que eu possa diminuir. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga assim como missionário. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós está em vários textos, glória a Deus, da palavra do Senhor, seja do Antigo Testamento como da Nova Aliança, que o Espírito Santo irá de falar conosco. É muita coisa boa que nós iremos de ouvir hoje, que o Senhor tem para nós.
A primeira mensagem, o primeiro texto que nós vamos ouvir, está no primeiro livro do Pentateuco, livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 15, diz assim o texto sagrado, o primeiro texto. Deus falando com Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E os próximos textos que o Espírito Santo tem para nós, que irá de corroborar esse texto da Antiga Aliança, está no livro do profeta messiânico. O livro do profeta messiânico, para quem não sabe, glória a Deus, é o livro do profeta Isaías. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor Deus. Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, está bem no meio da Bíblia Sagrada. Livro do profeta Isaías, glória a Deus. Capítulo de número 6, deixa eu abrir aqui. Isaías, capítulo de número 6, glória a Deus. Versículo de número 9, Deus falando. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então disse ele, capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E a próxima palavra está no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, diz o texto sagrado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a próxima palavra que nós vamos ouvir, aí vamos entrar na nova aliança, no Novo Testamento, glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, deixa eu abrir aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor Deus. Versículo de número 30, 31, diz o texto sagrado: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo dos céus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículos 6, 7 e 8. Diz o texto sagrado: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, deixa eu abrir a palavra do Senhor. Versículo de número 9 até 11, diz o texto sagrado: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi ao assunto
ao céu, virá do modo como o vistes subir. E a última palavra que a gente vai ouvir está na Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui a última palavra que nós vamos ouvir. Está na Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Está bem ao lado de... antes da Epístola de Tiago. E vem a Epístola aos Hebreus. Glória a Deus, glória a Deus. Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Capítulo de número 1, versículo 1 e 2, diz o texto sagrado: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor iluminou ao meu espírito, que eu partilhe com vocês, é sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. Missionário, explica direito sobre o que tem a ver a primeira e a segunda vinda do Messias, sobre todos os textos que o missionário perdeu tempo a ler. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa a palavra Messias. Eu fui pesquisar. A palavra Messias tem muitos significados. Dentre eles, o que mais me chamou a atenção é o ungido de Deus. A palavra Messias, ela significa, no hebraico quer dizer Yeshua, o Hamashiach, ou seja, aquele que veio que é para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas antes de nós chegar na primeira e na segunda vinda do Messias, nós precisamos entender o que originou, qual foi a origem como posso explicar? Qual foi a origem da história que provocou, seja tanto a vinda do Messias e no futuro vindouro, a segunda vinda do Messias. Nós soubemos, meu amigo, minha amiga, que quem criou a história foi o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles existiam antes, eles já existiam antes da eternidade, porque se nós podemos entender, é que existe uma doutrina chamada na teologia a doutrina da Trindade. O que é isso, missionário? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, são três em um. Olha, a doutrina da Trindade, para as pessoas que estudam a palavra do Senhor, é uma doutrina completamente difícil de se explicar. Nós precisamos saber que para ser considerado como Deus, porque a palavra Deus no hebraico significa Elohim. Elohim é substantivo que indica pluralidade de pessoas, ou seja, um Deus pessoa, pessoal, criou e cria seres pessoais. E Deus, ele cria a história. Para ser Deus, tem que se possuir os 4 atributos da eternidade, que são a eternidade, que é aquele que existe, sempre existiu antes da existência; a onipotência, aquele que possui todo o poder; a onipresença, aquele que está presente em todos os sítios, em todos os lugares; e a onisciência, aquele que sabe de todas as coisas e que não precisa de opinião e não precisa de conselho de ninguém. Deus Pai, ele possui os 4 atributos da eternidade. Deus Filho, ele possui os 4 atributos da eternidade. E Deus Espírito Santo, que Cristo definiu como o outro Consolador, aquele que veio que é para substituir a Cristo, ele possui os 4 atributos da eternidade. O que originou, missionário, a primeira vinda do Messias? Nós lemos no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Eva pecou, quando Satanás ele se incorporou no corpo de uma serpente, a primeira manifestação demoníaca
de um ser divino, maligno, se incorporando num animal que é para levar o ser humano a cair em pecado, no caso de Eva. E quando Satanás ele conseguiu destruir Eva, fazer com que Eva caísse em tentação e em consequência o seu marido Adão, Satanás ele pensou que ele havia pegado a Deus de surpresa e que ele haveria destruído os projetos de Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, o que nós precisamos entender é que Deus, ele conhece, ele sabe do passado, Deus, ele sabe do presente e Deus, ele conhece o futuro. Deus, quando criou o ser humano, o primeiro casal, Deus sabia que eles poderiam transgredir, como também quando Deus criou Lúcifer, que era o anjo, aquele que é portador da luz, que se transformou em Satanás. Deus sabia que ele poderia se rebelar contra Deus. Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 28, tem algo interessante, 10, 19. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que eu vi Satanás caindo na terra em forma de um relâmpago. O que é isso, missionário? A rebelião de Lúcifer, Deus já sabia que poderia acontecer. Como fazia parte da história, como também a desobediência do ser humano, de Eva e Adão, Deus também poderia, Deus sabia que poderia acontecer. Mas, missionário, se Deus ele sabia, por que Deus ele não impediu? Meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o ser humano com livre-arbítrio, que é o poder de escolha, de decisão, como também Deus fez os anjos com livre-arbítrio. Com a diferença que, depois da queda de Lúcifer, Deus ele santificou os seus anjos, aqueles que não seguiram a terça parte. Deus santificou eles num caráter, por isso que nunca mais houve rebelião no céu. Mas com a rebelião de Lúcifer, o ser humano ele poderia escolher servir a Deus. Mas só que Satanás, quando ele conversou com Eva, ele incitou, ele despertou no homem a curiosidade de ser igual a Deus através das propostas que Satanás lhe fez pelo meio da comunicação, que ele disse para Eva, olha, Deus sabe que no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Deus ele havia dito para o homem e a mulher, para eles não comer, e Deus ele havia dito que poderia acontecer se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal. Primeiro que eles poderiam morrer, morte física, morte espiritual, que seria o afastamento de Deus. O homem perderia assim então a conexão de ter um relacionamento com Deus, e a morte física, porque Deus disse que por causa de você, a terra inteira, Adão, será maldita pela vossa desobediência. Mas Deus ele aplicou a sentença primeiro para a serpente, que se deixou usar por Satanás, dizendo que ela rastejaria, ela iria de rastejar, iria de comer do pó. Até então podemos conjunturar que a serpente talvez poderia ser um animal que andava de pé, mas por causa de levar Eva a cair em tentação, Deus ele aplicou a sentença para a serpente, dizendo que ela poderia se rastejar comendo pó. E para a mulher, a sentença que Deus ele aplicou dizia, olha, com dores você dará à luz a filhos. Foi essa a sentença que Deus ele aplicou para a mulher. E para o homem, Deus ele disse, olha, por causa de você, você terá de trabalhar muito para ter o teu próprio sustento, porque antes do pecado, antes da transgressão de Adão e Eva, a terra ela dava de graça os frutos, os legumes, os alimentos para Adão e Eva possuírem se alimentar. Mas quando os dois pecaram, a violência, a maldade entrou na terra, inclusive para os próprios animais, porque naquela época os animais selvagens, eles não eram violentos. Mas por causa da maldade, os animais eles se tornaram violentos e passaram a se devorar uns aos outros por causa do pecado que Deus havia antecipado ao homem para não errar. E eu me lembro que há 25 a 30 anos atrás, quando eu fazia parte da escola dominical na Assembleia de Deus, alguns irmãos já perguntaram muitas vezes para os pastores de escola dominical, mas
de escola dominical, mas pastor, por que Deus ele não impediu? Porque Deus ele impediu, meu amigo, minha amiga, mas Deus ele deixou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como também da árvore da vida, que Deus ele havia colocado querubins, que é para comerem, que é para protegerem, que é para o homem não tocar. É simplesmente para ensinar para o homem que existe um sentido de autoridade. Ou seja, o que é isso, missionário? Existe um Deus que o homem tinha que prestar contas, porque se Deus ele dissesse para o ser humano assim, olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim do Éden, até da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem teria muita dificuldade em reconhecer o sentido que Deus é o único soberano e que ele tinha que prestar culto e obediência a Deus. Se Deus dissesse, o homem poderia ele mesmo pensar que ele é um Deus, mas Deus ele colocou o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, já no meio do jardim do Éden, para ensinar para o ser humano o sentido de autoridade. Mas infelizmente o homem caiu. E para Satanás, a sentença que Deus ele havia dito para Satanás, olha, da semente dessa mulher que você levou cair, da semente dessa mulher que você levou a pecar, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aqui nós vemos Deus ele fazendo a profecia da primeira vinda do Messias, que era Jesus Cristo. E desde aquele momento que Satanás ele ouviu essa sentença que Deus ele declarou que Deus ele haveria de enviar alguém para pisar a cabeça dele, que nesse caso seria o Cristo. Desde aquele dia em diante, Satanás ele não dormia corretamente. Porque você vê que na epístola de apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, tem algo interessante dizendo o seguinte, que havendo Deus ultimamente falado pelos profetas. O que é isso, missionário? Deus, ele para anunciar a primeira vinda do seu filho, do Messias, Deus ele usou os profetas que é para atormentar Satanás. O que é isso, missionário? Nós vemos, por exemplo, o mais conhecido dentre todos, Deus ele usou, vamos recapitular assim, Deus ele usou Moisés para falar uma vez sobre o Messias, se eu não estou equivocado. Deus ele usou o profeta Amós, que ele declarou dizendo que no seu livro que eu vejo o ungido de Deus vindo, caminhando e saltando pelos montes. Satanás, cada profeta que Deus ele usava aqui para anunciar a vinda do ungido, que seria o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não dormia em paz. Mas o profeta mais o profeta que Deus ele usou, que é para falar sobre não simplesmente da primeira vinda do Messias, como também de toda a biografia, de toda a trajetória do Messias aqui na terra, foi o profeta Isaías. Nós vemos que desde o tempo de Adão até ao tempo de Malaquias, Deus ele tentou conquistar o coração da humanidade e Deus ele não conseguiu conquistar. Nós temos assim a época da inocência, da consciência, do governo humano, da época do patriarcal e época da lei. Nessas 5 dispensações, Deus ele tentou conquistar o coração da humanidade, mas Deus ele não conseguiu. Todos os homens que Deus ele tentou usar, que é para ser como modelo, que é para não transgredirem, todos eles pecaram. Mas Cristo foi o único que cumpriu, porque no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías ele simplesmente está repetindo algo que Deus ele falou na eternidade. Como assim, missionário? Deus ele quando viu que o ser humano estava a pecar, que o ser humano não estava a conseguir viver uma vida de santidade, o ser humano, meu amigo, minha amiga, estava condenado, eu e você, a gente estava condenado ao inferno. Ao inferno, porque a palavra do Senhor declara que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e não tinha ninguém que era digno de defender o réu, que no caso seria eu e você, a humanidade passada, precedente, que pecaram contra Deus e
todos, inclusive Satanás, todos estavam condenados ao inferno. Satanás é o primeiro que está condenado e não tem perdão porque ele pecou no corpo glorificado. Mas o ser humano também estava nessa mesma linhagem de receber a condenação eterna. E quando Deus ele bradou da eternidade, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A terra inteira, meu amigo, minha amiga, toda a humanidade estava destinada ao inferno. Ao inferno porque Deus ele queria destruir a terra. Aí o filho, ele se levantou, disse, eis-me aqui. Falou para o pai, envia-me a mim. Mas como eu irei de enviar você, meu filho? Aí Cristo, porque Isaías ele fala sobre a trajetória de Cristo, e o apóstolo Paulo ele declara, se eu não estou enganado, nas suas epístolas, que ele, sendo rico, se fez pobre. E ele declara na epístola aos Filipenses capítulo 2, dizendo o seguinte, que ele, sendo Deus, não tomou por forma de usurpação o ser igual a Deus, antes aceitou assumir a forma de semelhança humana, sofrendo morte e morte de cruz. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Só tinha um jeito de Deus salvar a humanidade. Era alguém que tinha que morrer para salvar eu e você, a humanidade passada e as presentes gerações, da condenação, do juízo, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele se prontificou. E o pai, ele questionou, mas como? Ele disse, só tem um jeito, pai. Eu me desfazer da minha realeza real e vir na terra e ser como um deles e morrer em morte de cruz e assim vencer a sentença por eles. E nós conhecemos a história, meu amigo, minha amiga. Cristo, ele veio pelos seus. Você vê que no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, Deus ele falou para Isaías como é que o seu filho poderia vir. Ele declara dizendo o seguinte, que porque um menino se nos deu, um filho porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Espera aí, missionário. O que isso significa dizer? Olha, o Cristo, ele não poderia nascer. Nós temos aqui a doutrina da reencarnação não existe. Reencarnação não existe, que é a sucessão de vidas em um mesmo espírito, como tem a doutrina da Allan Kardec, que diz que em vários dos seus discursos que o ser humano é reencarnação de um outro ser humano de uma vida passada. A reencarnação não existe, meu amigo, minha amiga, porque nós só temos uma vida, mas o que existe e que Deus ele usou e guardou a fórmula para si é a encarnação. O que é isso, missionário? Um ser divino que vem habitar ou que vem morar dentro de um ser humano e nascer sem intervenção de um outro ser humano. Deus ele fez isso, usou a fórmula e guardou a fórmula para si. E Deus ele enviou o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, que é para vir e nascer, se encontrar com uma moça virgem que nunca tinha tido relação com ninguém, no caso de Maria. E Deus ele apareceu para Maria dizendo, olha, você foi escolhida. Gabriel disse para Maria na visitação, olha, bendita és tu entre as mulheres. Maria ela ficou espantada porque essa não é a saudação dos judeus. Os judeus sempre saudam Shalom Adonai. Mas ela recebeu a visitação do anjo Gabriel, que disse que ela era a escolhida por Deus para nascer aquele que iria desmagar a cabeça de Satanás, no caso o Messias, Cristo, dos seus pecados. E aconteceu exatamente, você vê que Satanás, ele, quando percebeu que Cristo haveria de nascer, ele usou de inúmeras maneiras que é para tentar paralisar os projetos de Deus. Você vê que o nascimento de Cristo foi algo completamente, como posso explicar? O nascimento de Cristo provocou a morte de muitos inocentes, porque Satanás ele entrou no rei Herodes para tentar matar inúmeras crianças em Belém,
porque ele não queria que o ungido de Deus nascesse, mas meu amigo, minha amiga, Deus ele está no controle de tudo, inclusive do tempo. Deus ele quando percebeu que o nascimento de Cristo poderia provocar a fúria de Satanás, e Satanás ele usou Herodes, que é para tentar matar inúmeras crianças inocentes, ele falou com José e Maria que é para esses hospedarem no Egito durante um período até que aquele rei fosse morto, e assim sucessivamente, e de inúmeras maneiras ele usou a multidão. Mateus capítulo 4 tentou Jesus para cair em tentação para pecar, mas Cristo não transgrediu, como também tentou usar a multidão que é para matá-lo afora de olhar, mas ele não morreu, ele cumpriu, fez aquilo que Deus ele queria, aquilo que eu e você e as gerações passadas a gente não estava preparado, que era morrer e não pecar por uma causa nobre, que era salvar a tua e a minha alma. Você vê que, se eu não estou equivocado, a primeira vinda de Cristo na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela é mencionada mais de 8 vezes. Vamos no que interessa, a segunda vinda do Messias, porque nós vivemos num tempo, meu amigo, minha amiga, que as pessoas pensam que a história do cristianismo, a história de Cristo, é uma fábula, que essa história que Jesus irá de voltar um dia, que é para buscar a humanidade, salvar aqueles que pertencem, nunca iria acontecer. Olha, você vê que a palavra de Deus diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, que havendo Deus, nesses últimos dias, havendo Deus falado pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelos filhos. Aqui tem algo interessante. Missionário, quando é que começou os últimos dias para Deus? Porque essa palavra últimos dias nós ouvimos todos os dias, né? Em vários locais, em várias denominações. As pessoas falam sempre, nós estamos nos últimos dias, mas vamos entender o que o Espírito Santo tomou, o escritor aos Hebreus falando que o que eram os últimos dias para Deus. Ele declara dizendo o seguinte, que havendo Deus nos falado inúmeras vezes pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelos filhos. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Ou seja, há 2000 anos atrás, com a vinda de Cristo aqui na Terra, que para Deus é já os últimos dias. Para Deus, meu amigo, minha amiga, os últimos dias começou com a vinda de Cristo aqui na Terra. Porque nós não podemos esquecer que Deus ele tomou o apóstolo Pedro na sua epístola, dizendo o seguinte, olha, irmãos, não ignoremos uma coisa, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que vós sejais punidos, mas que todos chegam ao arrependimento. Ou seja, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Deus ele usa o tempo, mas ele não precisa do tempo. E falando sobre a segunda vinda do Messias, porque nós temos que pegar, se nós pegar as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, na antiga aliança, só não estou equivocado, é mencionado mais de 8 vezes que Cristo iria vir, e ele veio para os seus, para os judeus, e os judeus não reconheceram, inclusive o mataram. Mas a segunda via, se você pegar, meu amigo, minha amiga, as Bíblias de estudo, ela é mencionada mais de 16 vezes que Cristo irá de vir. Cristo irá de vir. Você vê que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 30 e 31, Cristo ele falou como será a sua vinda. Ele declarou dizendo o seguinte, que e acontecerá que todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão, e todas as extremidades da terra se lamentarão, vindo o Filho do Homem, vindo dos céus com poder e grande glória, e ele reunirá
os seus anjos que irão de trocar a trombeta e as tribos da terra irão de se lamentar. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11, que fala sobre a ascensão, ou seja, depois de Cristo ele ser ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, ele deu a incumbência para eles, que era de ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele foi elevado ao assunto aos céus. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10, 11, tem algo interessante que diz que enquanto Cristo ele subia ao assunto aos céus, os discípulos eles olharam, eles viram Cristo subir em ascensão até as alturas, e eles não estavam conseguindo parar de orar, de olhar. Então 2 anjos, eles tiveram que intervenir e disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando Cristo a subir? Esse Cristo que vocês estão a ver a subir, do mesmo jeito que vocês estão a lhe ver a subir, um dia ele irá de voltar. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Olha, sendo assim, vamos no que interessa. Quais são, missionário, os sinais da segunda vinda do Messias? Eu já havia dito que os primeiros sinais da vinda do Messias que Deus ele usou, Deus ele falou pelos profetas do passado, inclusive o profeta Isaías, 700 anos. Se nós fazermos os cálculos, 700 anos antes de Cristo nascer, estamos a falar de um período de 7 séculos. 700 anos, 7 séculos antes de Cristo nascer, Deus ele já havia tomado a boca do profeta Isaías, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo nascer, Deus ele tomou a boca do profeta Isaías falando que Cristo iria de nascer, iria de morrer pela humanidade, iria de sofrer, iria de ser chicoteado, falou da crucificação, falou que ele iria de ressuscitar. Aconteceu. Cristo ele morreu, ele veio, ressuscitou, salvou a humanidade dos seus pecados, e o evangelho está a ser espalhado pelo mundo inteiro. E a segunda vinda, vamos no que interessa. Quais são os missionários? Os sinais da segunda vinda do Messias de Jesus. No evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 6, 7 e 8, Cristo ele dá alguns sinais, porque são inúmeros sinais, mas ele dá alguns sinais sobre a sua vinda. Ele declarou, dizendo o seguinte, que e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, terremotos. Ele fala de fome, ele fala de pestes, ele fala de nação se levantar contra a nação. Olha, esses sinais que Cristo ele mencionou são os que nós mais vimos no cotidiano, no dia a dia. No dia a dia, se nós prestar atenção, se nós ligarmos as redes de comunicações, nós vamos ver no mundo inteiro países que estão a morrer de fome. Países como a Etiópia, como Eritreia, como Sudão, como Angola, como Moçambique, inúmeros países da África, da Europa, do mundo ocidente, as pessoas estão a morrer de fome. E há guerras em vários lugares. Há nação se levantando contra a nação todos os dias, todos os meses, todos os anos. Mas esses não são os únicos sinais que precedem a vinda do Messias. Tem um sinal que precede a vida do Messias, que esse sinal pegou a maior parte das suas. Ele declarou dizendo o seguinte, que Cristo falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Por causa do pecado, as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem tomar a decisão de vir para Cristo. Principalmente essa presente geração, a juventude não quer Deus. Tem um sinal que tem dominado a vida da juventude, tem levado a juventude a ficar completamente distraída, que são as festas. O que mais a juventude ela gosta, ela zomba, são as festas. São as festas. Os jovens querem simplesmente se divertir, uma vida de brincadeira e sem compromisso com Deus. A juventude é a classe que hoje vive
como se nunca mais iriam de morrer. Já viu como é que são os jovens, as raparigas nas redes sociais? Elas vivem de maneira ilusória, exibindo a sua beleza física, a sua aparência, aquilo que tem ou que não tem, como se nunca iriam de passar, como se nunca iriam de morrer. É isso que Satanás quer, rapariga, rapaz, que você não tenha tempo para pensar na vinda do Messias, que é para quando você morrer, bum, diretamente a tua alma vai para o inferno. Para o inferno, meu amigo, minha amiga, olha. E você vê que, olha, a segunda vinda do Messias, ele é falada mais 16 vezes na Nova Aliança. No Antigo Testamento, Deus ele tomou os profetas para falar mais de 8 vezes. Na Nova Aliança, Deus Cristo falando que ele irá de vir, como ele também tomou os apóstolos, e Deus tem falado através dos missionários, dos homens de Deus hoje, que um dia ele irá de vir. Ele irá de voltar. Mas sendo assim, missionário explica então como é que será isso. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus ele usa o tempo. E Deus ele usa o tempo. Mas ele não precisa do tempo. Porque Cristo ele falou dizendo o seguinte sobre a sua vida. Que aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos dos céus. Unicamente o Pai. Deus sabe, meu amigo, minha amiga, o momento correto, o momento certo que a segunda vinda do Messias irá de acontecer. Mas algo que irá de acontecer, que irá de preceder antes da segunda vinda do Messias, são os sinais que nós acabamos de falar hoje. E tem algo que me chamou sobre os sinais, tem um sinal que recentemente se manifestou, que é a pandemia. Pandemia é um dos sinais da vinda de Cristo, porque no Evangelho de Mateus, Cristo ele declarou dizendo o seguinte: olha, vede que quando a figueira está prestes para dar os seus frutos e as folhas brotam, saber que está próxima a vinda do Filho do Homem. E ele também fala sobre uma mulher grávida, quando ela está para nascer. Nós sabemos que quando uma mulher ela está grávida, a mulher ela não nasce de uma hora para outra. Tem um período de 9 meses que nós sabemos que a mulher ela está prestes para conceber, para nascer. Mas tem aquele momento que a mulher, quando ela está grávida, ela começa a sentir contrações, ela começa a sentir dores na barriga, ela começa a sentir picadas, que dá a impressão que o bebê ela vai nascer, mas não nasce. E algo que me vem na memória, que o Espírito Santo me trouxe na minha memória, foi a Covid-19. Nós sabemos que essa pandemia do Covid-19 no ano começou em 2019 na Ásia, na China, que estava a se expandir, e na Europa, no mundo inteiro, começou a se espalhar de uma maneira tão violenta nos anos de 2020. Você vê que quando houve a época do Covid-19, 2019, 2020, até 2021, que houve aquele momento de o isolamento social, que as empresas fecharam, que as lojas fecharam, que as atividades, tudo foi cancelado por causa da pandemia. Você sabia que nesse momento, quando as pessoas estavam em casa, que não poderiam sair, inclusive os funcionários não poderiam ir trabalhar, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o fim do mundo, que o mundo está acabando. Sabe por quê? É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. É exatamente isso. A vinda do Messias será assim. E tem algo que o Espírito Santo me trouxe na memória, que nesse momento as pessoas, o ser humano é a criatura mais complexa. As pessoas não queriam morrer. As pessoas tinham medo de morrer, mas as pessoas não tinham coragem de tomar a decisão de se posicionar e de rever os seus conceitos e tomar a decisão de vir para Cristo. Satanás, as pessoas elas começaram a pensar em Deus, começaram a pensar na vida, dada a calamidade que o Covid-19 provocou no mundo inteiro. Muitas nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Brasil, países conhecidos a nível mundial, muitas pessoas morreram da pandemia do Covid-19. Isso, meu amigo, as pessoas pensavam que naquele momento que as pessoas estavam a morrer, que Cristo poderia vir
Porque houve também, se eu não estou equivocado, um meteorito que caiu no mês de abril de 2020, mas caiu nos mares, se eu não estou enganado, nas Amazonas, num dos mares conhecidos. Ou seja, houve várias picadas, houve aquele momento que as pessoas pensaram que o mundo poderia terminar aí, ou que a vida do Messias poderia acontecer, mas não aconteceu. Isso nós chamamos que o Cristo ele definiu como o princípio das dores. São os momentos de contrações. São os momentos de contrações. Olha, Cristo, a vida do Messias ainda não aconteceu, porque sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É aquilo que o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou que o Senhor é longânimo para convosco. Deus sabe, se ele falou lá, filho, olha, é chegada a hora. O arcanjo, ele já está com a trombeta completamente preparada. Deus sabe se o arcanjo anunciar a trombeta, a maioria das pessoas vai ficar. Inclusive as pessoas que estão na igreja vão ficar. Sabe por quê? Porque nós temos... Cristo ele dá inúmeros sinais. Ele também fala sobre o arrebatamento, falando que 2 estarão no moinho, um será levado e outro será deixado. 2 estarão na cama, um será tomado e outro irá de ficar. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não conhecem Deus. A maioria das pessoas não querem Deus. A maioria das pessoas não tem uma vida para Deus. O que a maioria tem é uma vida simplesmente de distração, uma vida de brincadeira. As pessoas, sabe o que as pessoas querem? Que a maioria das pessoas querem? As pessoas só querem viver nessa terra aqui, querem casar, querem fazer filho, querem desfrutar, querem ter riqueza, querem viver uma vida de festas, querem viver uma vida de brincadeira e para por aí. Mas, meu amigo, minha amiga, a vida do ser humano não termina aqui na terra. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Existe um Deus que nós iremos de prestar conta, que irá de pedir conta tanto da tua vida e como da minha vida. Porque Deus ele fez o ser humano, meu amigo, minha amiga, para viver uma vida para Ele, para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. E como as pessoas hoje são cabeçudas, seja homem como mulher, as pessoas não querem, as pessoas só querem viver uma vida de pecado. É por isso que a ira, o juízo de Deus irá de se manifestar. Porque, meu amigo, minha amiga, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, diz que Deus fará novos céus e nova terra. Mas Deus não vai fazer novos céus e nova terra, como está mencionado no livro de Isaías, como no livro de Apocalipse, capítulo 22, sem antes castigar, punir essa presente geração que vive atualmente nesse mundo presente que nós estamos hoje. As pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus porque as pessoas o coração delas, elas não querem Deus. Por causa disso, meu amigo, minha amiga, é que o juízo de Deus, a ira de Deus irá de vir. Cristo, ele veio, ele fez a sua parte, ele morreu por nós. E Satanás, ele manipulou os principais sacerdotes e o povo que viu Cristo fazendo milagre, multiplicando pães e peixes, manipulou o coração das pessoas que é para crucificar a ele. E crucificaram o Messias, mas ele cumpriu a primeira missão. A segunda missão será mais dolorida, meu amigo, minha amiga. Sabe o que Cristo ele falou quando o sumo sacerdote ele interrogou, diz que és tu o Cristo, filho de Deus? Cristo ele respondeu, eu sou, e disse, em verdade vos digo, vós vereis os céus abertos, o Filho do Homem, ele vindo com poder e grande glória, e todas as extremidades da terra irão de tremer, e todas as tribos se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Meu amigo, minha amiga, a segunda vinda de Jesus será terrível. Será terrível. Tem os sinais que precedem, que vai acontecer antes da vinda de Cristo, ou que já estão a acontecer, mas tem um sinal, porque esse não tem data prescrita na palavra do Senhor, que é o arrebatamento. Porque Cristo, Deus não irá de aplicar juízo, Deus não irá de aplicar juízo. Deus não irá de destruir essa terra sem antes raptar, porque a palavra arrebatamento, ela significa ser tomado, ser arrancado com força. Os cristãos, eles irão de ser raptados, eles irão de ser levados
para estar no lugar de gozo com o Senhor. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, glória a Deus, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15, diz o seguinte, que 15 a 13, 14, 15 a 6, 17, 18, 19, declara o seguinte, olha, irmãos, não ignoreis uma coisa, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com ele juntamente nos ares, para encontrar para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Cristo, ele virá. Cristo, ele virá, meu amigo, minha amiga. E a pergunta que o Espírito Santo tem para mim e para você, você vai ficar ou você vai subir? Eu vou ficar, eu vou subir. Olha, tem pessoas que abandonaram o Evangelho há 30, há 40, há 30, 50 anos atrás. Tem pessoas que se desviaram, inclusive autoridade eclesiástica, pastor, bispo, obreiros, missionários. Tem pessoas que abandonaram o caminho de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, que Demas me abandonou amando o presente século. Tem pessoas que abandonaram o caminho de Deus, abandonaram o cristianismo, abandonaram a palavra de Deus por causa desse presente século, por causa das paixões que esse mundo oferece. Se a trombeta tocar, meu amigo, minha amiga, você vai ficar. Você vai ficar e você vai ficar e você vai provar da ira, do juízo, das pragas que Deus, ele irá de lançar sobre esta terra. A misericórdia do Senhor é grande, meu amigo, minha amiga. Deus, ele irá de castigar esse planeta, porque os olhos do Senhor passam sobre toda a terra contemplando o modo. Deus está a ver a crueldade, Deus está a ver a maldade, Deus está a ver as abominações que as pessoas estão a cometer. Não está a passar desapercebido. Olha, a palavra do Senhor diz que o juízo, a justiça de Deus, ele como posso definir isso? Os juízos de Deus são justos, retos e verdadeiros eternamente. A ira de Deus não vai falhar. A punição de Deus não vai falhar. As pessoas que mataram, as pessoas que mataram, as pessoas que adulteraram, as pessoas que estruparam, as pessoas que violaram, as pessoas que roubaram, as mulheres que adulteraram, as mulheres que eram prostitutas, que morreram na prostituição, as pessoas que são homossexuais e morreram na homossexualidade, não se arrependeram, as pessoas que eram bruxos, que eram feiticeiros, que eram abomináveis, que eram homicidas, que morreram sem Deus, eles irão de ressuscitar. Irão de ressuscitar, que é para receber a sentença final, que é ser lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meu amigo, minha amiga, Deus é terrível. Deus é terrível porque, olha, a ira de Deus, ele é como fogo que queima, queima, queima e nunca se apaga. Deus ele criou a história e Deus, ele está no controle da história. Satanás, assim como a terça parte dos anjos que se rebelaram, que Deus, ele os prendeu, reservando-os no Tártaro, esperando o dia do juízo, eles serão punidos. Porque Deus, a princípio, ele não tinha feito o inferno para o homem, para as pessoas irem para o inferno. Deus, ele fez o inferno para Satanás, para os seus anjos, aquela terça parte que se rebelaram, que caíram com ele nos mares, que o Espírito do Senhor os segurou, enquanto que o Senhor, ele estava a criar o inferno, que é para prender eles no abismo, reservando eles para o dia do juízo. Eles irão de ser julgados. Deus, ele irá de lançar essa raça ruim, essa terça parte, junto com Satanás, no lago de fogo. Mas só que, meu amigo, minha amiga, conforme está mencionado no livro de Apocalipse, as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, porque no livro de Apocalipse, no capítulo... deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, que fala sobre as pessoas que vão fazer companhia com Satanás, que vão ser destruídas no lago de fogo com Satanás. Está mencionado aqui uma classe de grupo de seres humanos, de pessoas que, infelizmente, a maioria que não quer Deus,
elas estão incluídas. É por isso que você, meu amigo, minha amiga, olha, você se resistir à palavra de Deus, eu tenho uma triste notícia para você. Deus, ele irá de te punir, Deus, ele irá de te destruir. Porque a palavra do Senhor, ela declara que, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que nós não tememos, nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de destruir tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. Deus, ele é terrível, meu amigo, minha amiga. Se você odeia Deus, se você odeia a palavra de Deus, você que está que talvez inserido nessa classe de pessoas que a palavra de Deus ela menciona, o teu fim será a destruição. Deixa eu ler aqui esse texto aqui da palavra do Senhor sobre as pessoas que irão, que alguns que a alma deles está no inferno, mas daqueles que estão a morrer sem Deus, que vão ser lançados no inferno, que vão estar lá no lago de fogo, que vão ser destruídos com Satanás, com os anjos que se rebelaram contra Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8, diz o texto sagrado que: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, deixa eu definir aqui um porém melhor. Aos covardes, em outras traduções fala de tímidos. Quem são esses missionários? Tímido é aquela pessoa que talvez você que está a ouvir, você está a ouvir a palavra de Deus, você está a ouvir a pregação do Evangelho, mas você é tímido, você está a ouvir, tá bom que ele está a falar, mas ainda não chegou a hora de eu tomar a decisão. Isso não é para mim. A palavra de Deus define você como covarde, como tímido, porque você está a ouvir a palavra, mas você não tem coragem de tomar a decisão de vir para Cristo. Então, o teu destino será o lago de fogo. Segundo, aos incrédulos. Você que é ateu, você que não acredita em Deus, mas missionário, olha, se Deus existe, ele tem que se manifestar. Olha, a palavra de Deus diz que as coisas que existem fiquem visíveis para que os homens sejam inexcusáveis. Olha, o universo, a natureza, os planetas, os oceanos, os cosmos, o céu, o firmamento, você e eu, nós somos uma prova, meu amigo, minha amiga, inexcusável da existência de Deus. Deus existe independentemente se você acredita ou não. Terceira classe de pessoas que vão estar no lago de fogo. Os abomináveis, olha, aqui está a se referir às uniões abomináveis que o missionário mencionou a última vez na pregação sobre vícios e compulsões, toda a prática sexual fora do padrão de Deus, como também a homossexualidade está incluída nas abominações, aos assassinos. Olha, até preciso falar muito. Assassinos, as pessoas que matam as pessoas com as suas palavras, ou até mesmo fisicamente usando um instrumento como faca, como espada, vão para o lago de fogo. Aos impuros, está a falar de relações sexuais ilícitas, aos feiticeiros, até não preciso falar muito, feiticeiro vai para o inferno. Aos idólatras, aquelas pessoas que gostam de reverenciar, que precisam de imagens, que é para acreditar em Deus, essas pessoas vão para o inferno. Deus é Espírito, ele habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Olha, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Deus, ele transforma a alvorada em escuridão. Sabe o que é isso? Deus, ele transforma a luz em trevas. Ou seja, Deus, ele habita, meu amigo, minha amiga, na luz como na escuridão. Deus, ele está no céu como Deus também está no inferno. Sabe disso? Cuidado. Fala também sobre os mentirosos. A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, e a segunda morte. E o meu texto preferido que o Espírito Santo ele coloca assim no meu coração, gosto muito de mencionar esse texto antes de ir para a conclusão dessa mensagem poderosa que o Senhor Jesus está a falar através de nós. Está no livro que eu gosto muito desse texto. Deus ele me impacta muito quando ele fala sobre esse texto através da minha língua, que está no livro do homem de Deus, profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. Deus ele falando para você que não quer se converter, para você que odeia a Deus, para você que odeia a palavra de Deus, para você que odeia a pregação do Evangelho. Olha o que Deus vai falar para você. Isaías capítulo 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres
os corpos dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme, o seu bicho, olha, aqui Deus já está falando do inferno, do lago de fogo, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e ele será um horror para toda a humanidade. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível, Deus ele castiga, Deus ele destrói, Deus ele mata a todos aqueles que odeiam. Se você odeia a Deus, a tua punição será a destruição. E a ira de Deus, conforme o missionário vem falando sempre, é como fogo que queima, queima, queima e nunca se apaga. O Espírito Santo ele iluminou essa mensagem ao meu espírito sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, porque nós estamos num tempo que essa geração vive como se Cristo não queria de voltar. E Cristo mesmo ele falando sobre a sua vinda, olha, a segunda vinda de Cristo ele é mencionada 2 vezes mais que no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus ele falou pelos profetas, não num volume como Cristo ele falou na Nova Aliança e os apóstolos falaram. A segunda vinda de Cristo será terrível, irá de acontecer no tempo de Deus, para as pessoas que ficam completamente estupefadas, ou que ficam completamente perturbadas com o tempo. 1000 anos para Deus, meu amigo, minha amiga, é como se fosse um dia. Deus ele usa o tempo e ele não precisa de tempo. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, olha, assim como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu, missionário? Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, referindo completamente à distração. As pessoas estavam distraídas no tempo de Noé. Elas comiam, como é a geração de hoje, comiam, bebiam, como é a geração de hoje, casavam e davam-se em casamento. É a vida das pessoas. As pessoas só querem quê? As pessoas só querem comer, só querem beber, só querem ir em festa, só querem casar, só querem se realizar nessa vida. E diz o texto que até que o dilúvio veio. Missionário, o que significa essa palavra dilúvio? Uma grande abundância de chuva, que as pessoas não conseguiram escapar. Que as pessoas não conseguiram escapar até que Noé entrou na arca, juntamente com os seus filhos, com a sua família e com os animais que Deus ele havia dito a Noé de selecionar. E Cristo falando também sobre Sodoma e Gomorra, ele dá uma recapitulação dizendo que o juízo que a presente geração irá de receber será mais severo que Sodoma e Gomorra. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga, o juízo que Deus irá de enviar? Olha, Cristo ela até recapitula dizendo o seguinte, olha, se até aqueles dias não fossem abreviados, se o Pai não abreviasse a ira dele, nem os escolhidos serão salvos. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, porque se Deus não fosse amor, ele já poderia destruir esse mundo. Ele já poderia destruir o planeta Terra. O amor de Deus é que fez com que, glória a Deus, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, você só vai no inferno, meu amigo, minha amiga, se você quiser. Se você quiser, você vai para o inferno. Mas se você não quiser, é só você olhar para a cruz. É só você olhar para Cristo. Porque uma coisa é verdade, meu amigo, minha amiga. O ser humano, por mais mal que ele seja, por mais ruim que ele seja, ele tem chance. Mas Satanás, a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus e que estão aprisionados no Tártaro, eles não têm mais oportunidade, mas você tem oportunidade. Você só vai para o inferno, moça, rapaz, rapariga, porque eu preciso falar, porque essa geração ela é muito cega, ela é muito fria no que diz respeito à palavra de Deus. As mulheres hoje só querem saber da aparência física, da beleza física, de cuidar do seu cabelo, de cuidar do seu corpo físico, de passar o tempo em ginásio, se preocupando com a sua aparência física, em querer ter namorado, em querer ter um parceiro,
Os pregadores hoje só estão preocupados em querer ter fartura, em querer ter uma vida de vaidade, em querer ter uma igreja completamente cheia, que é para o ego dele ser amassageado. Meu amigo, minha amiga, olha, se o teu objetivo é esse, o próprio Deus irá te castigar. O próprio Deus irá te castigar, porque igreja, meu amigo, minha amiga, igreja não é do homem, o fundador e o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Cristo, ele virá. Cristo, ele virá. O Espírito Santo, ele quer que você analise, que você faça um exame de si mesmo, se você vai ficar ou você vai subir. Deus, ele te ama, meu amigo. Deus, ele te ama e Deus, ele quer salvar você. Mas você tem que se posicionar, você tem que tomar uma decisão. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, meu amigo. Porque se Deus não fosse amor, ele já poderia, Cristo, ele já poderia viver, já poderia vir a século passado, as gerações passadas. Porque quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação do arrebatamento na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 19, ele pensou que poderia acontecer nos dias dele, mas não aconteceu. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é grande demais. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, Deus, ele falou antigamente pelos profetas que o seu filho viria, e ele veio. Nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Cristo, ele veio. Ele veio. E Cristo, ele disse que vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E todas as tribos da terra se lamentam. As pessoas vão se lamentar. Inclusive o povo de Israel que mataram Cristo irão de se lamentar. Que eles vão ver o Cristo vindo com poder e grande glória. Porque ele não vai vir conforme está mencionado em Isaías, com o corpo completamente desfigurado. Não. Ele vai vir como rei. Mas como assim eles vão ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória? Mas só não vão conseguir reconhecer, mas vão reconhecer através de uma escritura que estiver escrita na coxa de Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas só vão começar a se preocupar quando acontecer o rapto, o arrebatamento da igreja cristã. Espero que essa mensagem que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo sirva de reflexão. Porque as pessoas não querem Deus, as pessoas querem só viver. As pessoas querem viver. Olha, Satanás, ele tem conseguido cegar o entendimento das pessoas ao ponto que as pessoas elas estão a pensar que nunca vão morrer. Teu pai morreu, meu pai morreu. Você conhece membros da tua família, inclusive, que morreram. Você choraste a morte dessas pessoas, mas elas já foram. O teu dia vai chegar, o meu dia vai chegar. O problema não é você morrer, o problema é como você vai morrer. Você vai morrer sem entregar a tua vida para Cristo, ou você vai morrer acreditando em Cristo. No livro de Eclesiastes diz que melhor é o homem ir em um velório, em uma casa de luto, de óbito, do que o homem ir em uma festa. Sabe o que acontece no velório, na casa de luto, naquele momento que a pessoa morreu, que as pessoas estão a chorar? As pessoas têm um momento, uns minutos de reflexão. É isso que Deus quer, que eu e você, a gente reflita, a gente pensa na vida. Vamos refletir, vamos pensar na vida. A vinda de Cristo é mencionada 2 vezes mais do que no Antigo Testamento. Vai se cumprir no tempo de Deus. O problema não é cumprir, o problema é você vai ficar ou você vai subir. Porque Deus também falou através de Daniel que o seu filho irá de vir. Deus falou através de Daniel, falou através de Isaías, é o que Deus usou mais para falar. Deus falou através de Amós, através de Moisés. Havendo Deus falado pelos profetas no passado, Deus, ele falou, o Filho apareceu. Nos falou, Cristo também apareceu. E a vida dele irá de ser visível. Seja para as pessoas que acreditam em Deus, mas que não acreditam em Deus, elas irão de ver, porque o sinal da vinda de Cristo será visível. O mundo inteiro irá de ver. Irá de ver. Vou fazer a oração e espero que o Espírito Santo ele possa te aterrorizar, te possa chocar e possa fazer você refletir. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta mensagem que o Senhor iluminou.
ao meu espírito para partilhar com essa pessoa. É bem verdade que a mensagem ela não é minha. É uma iluminação que o Senhor me deu para partilhar com essa pessoa. Eu não passo mais nada, santo doido, que um instrumento que é usado nas mãos do Senhor. Tenha misericórdia dessa pessoa. Ajuda ela a tomar decisão. Ajuda ela a se posicionar. Ajuda ela a entender que o seu tempo aqui nessa terra é passageiro. E que ela toma a decisão de se voltar para o Senhor. Abra os olhos dessa pessoa, Senhor Jesus. Cuida dela, ajuda ela a olhar para a cruz, para que quando a sentença, o juízo do Senhor vir, ela poder escapar. Obrigado por essa mensagem. Guarda a vida dessa pessoa, proteja ela, a sua família, ou entrega a vida de tudo e de todos nas tuas mãos. É o que eu te peço e só tenho que te agradecer. Obrigado por essa pregação. É o que eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuida da minha vida, Senhor Jesus, e me ajuda a vigiar para que eu não venha cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma mensagem de escatologia bíblica que o Espírito Santo ele me deu para partilhar com vocês. A mensagem ela não é só para você, ela é para mim. O Espírito Santo não falou só para você, falou para mim. Eu estou inserido, eu estou incluído no mesmo contexto do que você. Se eu não vigiar, se eu parar de orar, então também serei vítima. Mas, graças a Deus, eu entreguei a minha vida para Cristo. E Deus me deu força porque o meu foco, a minha atenção chama-se Jesus Cristo. Chama-se Deus. Que seja a tua também. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Reflita. Reflita. É isso que Deus quer que você pense na vida. Mais do que isso, Deus quer que você tome uma decisão. Deus abençoe você, a tua família. Tenha um bom final de semana. Espero estar com você na próxima mensagem que o Espírito do Senhor me levar a partilhar com vocês. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.